Olá, uma corajosa, eu sou Fabi Calneto, hoje é quinta e eu te conto. Eu sou Fabi Calneto, Eu sou Marisa Souza. hoje é quinta e a gente vai te contar sobre a doação, dando continuidade aqui na leitura do livro O Profeta, de Gibran Khalil. Então disse um homem rico, fale sobre a doação. E ele respondeu, vocês doam muito pouco quando doam suas posses. É quando doam de si mesmos que realmente estão doando. Pois o que são suas posses senão objetos acumulados por medo de precisar deles amanhã? E amanhã? O que trará o amanhã para o cão com excesso de prudência, que enterra os ossos na areia sem vestígio, enquanto segue os peregrinos até a cidade santa? E o que é o medo da necessidade, se não a própria necessidade? Não é o medo da sede diante de um poço que está cheio, a sede insaciável? Há aqueles que doam pouco do muito que têm e dão em troca de reconhecimento, e tal desejo oculto torna suas dádivas nocivas. E há aqueles que têm pouco e doam tudo que têm. São os que creem na vida, na generosidade da vida e sua arca nunca está vazia. Há aqueles que doam com alegria, e a alegria é sua recompensa. E há os que doam com sofrimento, e o sofrimento é seu batismo. E há aqueles que doam sem sofrer ao dar, sem buscar alegria, e doam sem consciência da virtude. Doam assim como a murta exala sua fragrância no vale distante. Pelas suas mãos, Deus fala, e por detrás de seus olhos, ele sorri sobre o mundo. Quer continuar, Mal? De novo. É bom doar quando for pedido, mas é melhor doar quando não for pedido, apenas pelo entendimento. E para o generoso, a busca por quem receba é uma alegria maior que a doação. E há algo que vocês conservariam? Tudo que vocês têm um dia deverá ser dado. Sendo assim, doem agora, para que o tempo da gratidão seja seu e não de seus herdeiros. Uau! Muitos dizem, eu doaria, mas apenas para quem merece. As árvores em seu pomar não dizem isso, nem os rebanhos em sua pastagem. Eles doam para permanecer vivos, porque guardar para si seria perecer. Certamente, aquele que merece dias e noites é merecedor de tudo o mais que venha de vocês. E aquele que mereceu beber do oceano da vida merece encher a taça em seu pequeno riacho. E que virtude maior haverá que aquela que está na coragem, na confiança e mais ainda na caridade de receber? E quem são vocês para que homens devam rasgar o peito e desvelar seu orgulho, para que apenas assim sejam vistos seu valor exposto e seu orgulho inabalável? Tratem primeiro de merecer ser um instrumento de doação, porque, na verdade, é a vida que doa a própria vida, enquanto vocês, que se julgam generosos, são apenas testemunhas. E quem recebe a doação, e todos são recebedores, não sinta a gratidão como um fardo, e sim, e assim não se torne um arreio para si mesmo e para aquele que doa. É melhor se alçar junto com o doador em suas dádivas, como se fossem asas, porque ele estar excessivamente atento à sua dívida
é duvidar da generosidade de quem tem a terra sincera como mãe e Deus como pai. Olha, preciso ler essa última aqui de novo. Tiveram Porque, algumas aqui que eu senti vontade de repetir também, porque porque estar excessivamente atento à sua dívida é duvidar da generosidade de quem tem a terra sincera como mãe e Deus como pai. meu Eu Deus, lendo isso para a pessoa mais generosa que eu conheço, que eu sempre falo, quando eu penso em generosidade, já é você. Característica. E ele fala aqui sobre isso. mas aí eu preciso é, receber essa generosidade que você me presenteia com esses olhos aqui, né? Da doação e com certeza achar algum gato escondido aqui, porque deve ter. Não duvide! Esse é meu jeitinho de olhar a vida, gente. Tem algum gato escondido que eu não entendi ainda. Um ponto cego, um nozinho. É muito. E curioso, porque hoje, né? Ah, eu vou até pegar. Vou até pegar. Hoje de manhã eu estava aqui meditando. E daí, sabe aquele nosso oráculo, as nossas cartinhas de Maria Madalena? Aham. E aí, depois da minha meditação, eu resolvi tirar uma, né? E foi justamente a carta da gratidão. Ah, por causa do fundo aqui não vai dar. É, tem que deixar de longe. Uau! Gratidão, né? Ah, e de novo, né? Eu preciso falar dessa história de gratidão, porque, assim, para mim, gratidão é uma coisa muito, 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 muito maior do que só dizer obrigado, né? Hoje em dia, tem até o movimento aí dos gratiluz, gratilovers, e não é disso que eu tô falando, né? A gratidão, ela é um lugar que transborda. Para mim, é um sentimento tão profundo que o nosso corpo físico não dá conta. Quando a gente sente a gratidão, né? Gratidão para mim Uhum. é uma emoção, é um estado, Sim. é um estado. E quando a gente está nesse estado, o corpo físico para mim não dá conta, porque assim, não sou física, mas eu imagino que os hertz que provém ali dessa sensação de gratidão são muito intensos e a gente Se morre. eu não me engano, é uma das maiores frequências, É, junto com o amor, é a gratidão. pois é. E eu acho que é esse lugar, né, de da gente entrar em contato com essa gratidão, é tão tudo, é tão pleno, é tão confiante que a partir disso eu consigo doar uma parte, uma parte, uma parte. E aí eu acho muito interessante essa parte que ele fala aqui, ó, e que virtude maior haverá que aquela que está na coragem, confiança e mais ainda na caridade de receber. E aí, indo para esse lugar de sentir gratidão pelas coisas, a gente precisa ter muita coragem para deixar ser atravessado por um sentimento que toma a gente, que a gente de fato perde o controle e o corpo transborda. A emoção é muito intensa. Então a gente precisa ter essa coragem, a confiança de deixar isso me atravessar de tal maneira, ou seja, para poder receber. E aí, só a partir desse recebimento é que há algo para ser compartilhado, algo para ser entregue. Se não houver essa travessia interna, a gente ainda está num lugar de receber e dar coisas, né? É coisas.
carregadas de outras emoções, de medo, de necessidade de reconhecimento, de preocupação, de, ai, que gostoso, Má, ouvir isso de você, que eu sou generosa, né? Será que tá, eu estou sendo generosa desse lugar que muito recebi e agora entrego? Ou eu estou sendo generosa para suprir e passar um band-aid numa ferida de reconhecimento, né? Então, assim, eu acho que é muito desse lugar que ele provoca a gente aqui, É, e, saber o e, que que vocês e, estão e, dando a- de verdade. e aí tá até trazendo isso que você mencionou, porque aqui no início, a primeira frase é: Então disse um homem rico, Uhum, fale sobre a doação. E aí ele vem e ele respondeu: Vocês doam muito pouco quando doam suas posses. Eu quero pegar esse gancho porque disso que você falou, que é exatamente sobre perceber essa generosidade, que às vezes pode ser a generosidade para manter algo ali como vínculo, né? E ele fala um pouco disso depois aqui, mas essa generosidade aqui que eu estou dizendo que eu vejo e que eu sei que é de você. É que você é assim, não é que você é assim comigo. Você é assim. Eu não sou eu, né? Não é a Maria. Você é, é assim. Aí ela vai lá e dá tudo. Ela fala, ela direciona, ela solta. É um jeito Fabiane de ser. Então é algo genuíno. Mas, claro que num refinamento mais sutil de relações, você pode perceber quando te é dado algo para te manter ali, como se gratidão fosse escravidão. Essa é uma das frases que a vida me ensinou: gratidão não é escravidão. E se sentir grato, receber, e aí você faz a troca quando você se emociona desse lugar mesmo de receber. Ah, recebi algo, nossa, me abro para receber e ponto. Me abro para receber e ponto final. Porque também é um exercício receber com às vezes, máscaras sociais de que você tem sempre que se doar tanto a ponto de, né? se Não, esvai a ponto de exatamente, mendigar. exatamente. Então, você vê que são nuances quando você começa a esmiuçar que essa generosidade, ela é diferente quando você consegue perceber de onde ela vem e o que ela provém. Se ela provém um compartilhar ou se ela provém um acorrentar, né? Um aprisionar. Uhum, é perfeito. Que aí acabam sendo até relações mais narcisistas, do tipo, eu te dou tudo, pá, 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 te bombardeio de várias coisas para você ficar. Como que você vai embora? Eu te fiz isso. É, Te dei comida, velei esse teu sono, fui teu amigo, e agora me diz o que é que ficou. é, é bem isso. E assim, eu quis falar também da gratidão, porque já vai, o ápice ali do sentir, né? Mas tem todo esse caminho de Uhum. se abrir, de confiar, de receber e não possuir. Receber e não possuir. É um atravessar mesmo, Uhum. né? Esses dias a gente estava conversando lá em casa, falando com meu esposo, falei assim, é claro que eu gosto de, né, ter uma casa gostosa, de ter um determinado conforto, de... Eu gosto, mas tem uma coisa aqui dentro de mim que fala, se amanhã não tiver, também tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que quando a gente se desprende nesse sentido, né? Eu, se não tiver, tudo bem, né? Eu gosto de uma cama gostosinha, mas se eu chegar num lugar e não for lá grandes coisas, um lugar para dormir, tá ótimo. Já é alguma coisa, já é um colchão, né? Já é um, Sim. tem uma proteção, tem alguma coisa. E se não tiver? Se não tiver, sabe? É, esse desprender de saber que não nos pertence, ele é um exercício da vida humana, eu acho, né? O que é que,
O que que nos pertence de fato? É simplesmente a vida que a gente tem e os olhos que eu tenho, de como é que eu enxergo as coisas. Só isso. Sim. É como eu enxergo as coisas, como eu é, atravesso as coisas, como é que eu passo pelas coisas, né? E esse olhar da gratidão, para mim, ele é muito acolhedor e ele é mágico, precioso, divino, porque Uhum. assim, olhar a vida com gratidão significa confiar que eu tenho o suficiente na medida certa e tudo, inclusive aquilo que está faltando. Ah, tô doente. Sim, essa doença é o suficiente para você hoje. Ah, perdi meu emprego. Sim, agradeça porque é o que é para você hoje, né? Ah, tô com uma casa legal. Que bom. Aproveite, descanse, usufrua, porque você tem isso hoje. Então, esse lugar do agora, né? De novo, né? O lugar do agora nas, na vida, com tudo o que contém, com tudo o que contém. Todas as questões que nos invadem, que nos permeiam. E aí é esse olhar que a gente entrega para o outro na doação, né? Como que eu dou as coisas? Eu dou confiança? Então, por exemplo, é, nossa, essa semana a gente assistiu feriado agora, um documentário. Eu não vou saber o nome do cara, mas é aquele que faz o Largados e Pelados. Também não sei. Ele fez um documentário agora, ao invés dele ser largado pelado na floresta, num lugar inóspito, que era o que ele costumava fazer, ele se colocou num lugar de morador de rua por 60 dias, né, Uau! na Inglaterra. E aí ele passou por Glasgow, Londres e Manchester, se eu não me engano. E ele foi falando assim, foi trazendo algumas coisas. Tem umas questões muito interessantes ali da gente observar como é você estar sem teto, né? E teve uma fala dele que me chamou muita atenção, que assim, até em função da generosidade, entre aspas, generosidade das pessoas, né? Tem muitas pessoas que preferem ficar ali na rua, porque assim, comida, que era uma primeira preocupação dele, foi a coisa que menos faltou. Uau! Inclusive, teve um episódio que a gente deu muita risada, porque assim, todo mundo chegava com lanche, todo mundo chegava com alguma coisa, e ele falou assim: eu preciso comer legumes, né? Ele falou assim: eu tô precisando de fibra, porque eu tô comendo tanta Porcaria, né? porcaria de rua que eu vou é É, ficar gordo aqui. E tem uma cena lá dele usando o banheiro e tendo constipação, enfim, por falta de uma de alimentação legumes. melhor, né? Mas, É, enfim, é muito curioso a gente ver retrata justamente isso. O que a gente doa são coisas e não está nutrindo a vida. A gente nem está se apropriando da vida, sabe? E as pessoas que estão dando aquilo de bom coração. Estão dando de bom sim. coração. Mas talvez alimentando orgulhos próprios de olha como eu sou boa samaritana, olha como eu sou boazinha, olha, eu ajudei um mendigo. E claro que não é todo mundo que fica falando que ajudou ou não ajudou, né? Mas esse lugar de o que é que a gente dá de verdade, né? A gente dá dignidade, a dignidade que eu tenho. Eu quero que essa pessoa estude, que ela tenha uma condição de vida melhor. E assim, os casos também de que a pessoa não quer ter uma condição de vida melhor, ela não quer. Tinha um senhorzinho que para receber lá um benefício do governo, ele só precisava ir tipo o INSS da vida, sei lá, fazer um exame, se apresentar lá. Ele só tinha que ir lá. E o cara Só. falou: eu vou. Se eles quiserem, eles que venham até mim. E aí a gente vem assim: quando é que a gente tem que ajudar? Quando for É. pedido. Quando for pedido, tem essa aqui também. É bom doar quando for pedido.
Mas é melhor doar quando não for pedido apenas pelo Pelo entendimento. entendimento. É. E aí, nesse caso, né? Tipo, o cara não quer. Então eu vou doar para você também. Só que eu não vou dar coisa, eu não vou te arrastar lá, eu não vou. Eu vou doar a minha compreensão e meu respeito pela sua escolha, pela sua dignidade, pela sua grandeza de fazer o que você quer da sua vida. Aqui no começo, ele fala essa outra parte que você tinha, a que custo, né? Tem as doações, e ele fala: aqueles que doam pouco, dão muito que tem, e dão em troca de reconhecimento, a boa samaritana, né? Como você mencionou, e tal desejo oculto torna suas dádivas E nocivas. mantém a pessoa ali naquela condição, né? Dádivas nocivas. Você não, é ao contrário, você até prejudica isso. Aí depois ele vem. Aqueles que doam com alegria, e a alegria é sua recompensa. Ontem a minha mãe me mandou uma frase que, olha como são as coisas, né? Ela tinha me falado essa frase há 5 anos atrás, e aí eu fiz um post da frase dela. E aí acho que o Google Fotos deve ter lembrado, e ela me mandou ontem. Eu falei, nossa, que bom que eu fiz o post dessa frase, senão teria se perdido. E a frase é assim: quem parte e reparte, fica com a melhor parte. A parte que vem de Deus e a parte que vem da gratidão de quem reparte. E tem tudo a ver com isso, né? Porque minha mãe é assim também, ela é muito, muito generosa, assim, nesse contexto de querer servir, de querer fazer as coisas, e é a alegria dela, assim, é esse lugar mesmo. E eu admiro isso e eu faço esse receber, por exemplo, né? Mantendo essa alegria dela, por exemplo, eu tenho meu filho Davi, e ele tem 10 anos, e ela sempre gostou de fazer o feijão dele. E ele ama o feijão da vovó. Eu nunca fiz feijão. Nunca fiz. Até hoje eu vivo de potinhos de feijão da vovó, porque é a alegria dela fazer o feijão pro neto. E eu jamais vou tirar essa alegria do neto comer o feijão da vovó. Então, às vezes existem coisas e existem doações e é aquele prazer, e o prazer de receber, e eu falo, eu faço questão de dizer, meu feijão está acabando. Uhum, E aquilo move também algo internamente, né, nessa engrenagem de utilidade, de doação, de receber. Então, eu acho que tem esse convite também, diante de tanta coisa que passa tão rápido na vida, né? Como que a gente se percebe nessas doações, que não necessariamente, como ele diz aqui, que sejam posses, mas doações que eu consigo. é, Ser genuína mesmo, sabe? Senti, pensei, mando uma música, lembrei de você, mando um vídeo e, e acabam sendo, para mim, são doações do tipo, são pitadas de tudo tá correndo, mas eu uhum, consigo deixar ali alguma coisa, né? Quais são as doações que eu posso me convidar aqui a perceber que eu tenho feito, sabe? Não de posses, mas de tempo, de uma meia hora, uns 40 minutos de almoço com uma amiga que eu amo, de um café, de uma ligação, é. de parar alguém na rua, olhar nos olhos da caixa do supermercado e doar que seu dia Palavra, seja incrível. né? A palavra, porque A palavra. isso foi uma coisa que ficou bem, bem latente, assim, nesse seriado, né? O tempo, né? Teve um cara lá que, a hora que eles foram se despedir na rua, ele deu tchau e falou assim: Gostei muito de conhecer você. Aí o morador de rua se emocionou, assim: Nossa, fazia tempo que eu não ouvia isso, mas muito tempo. E o cara repetiu isso umas 3 vezes, assim, sabe? Então, assim, a nossa presença, a nossa própria alegria, a nossa própria atenção, o nosso próprio estado de gratidão pela vida, por tudo que há e eu tenho, eu recebo, eu atravesso, é essa entrega, é essa doação que conta,
né? Mesmo quando eu estou dando alguma coisa. Então, assim, eu estou dando um par de meia, eu estou dando um curso para a pessoa se desenvolver. Tá imbuído dessa minha alegria, de algo profundo, ou eu estou dando, né? Olhando para as minhas sombras, olhando para a minha falta, olhando para o que me incomoda, ou com o outro como menor, Sim. né? Então, assim, no fundo, a gente sempre está doando. Eu acho que o convite desse capítulo aqui, desse episódio, é a gente se observar para descobrir o que é que eu estou doando. Eu estou doando um desejo de salvar, eu estou doando pena, eu estou doando uma indignação, né? As injustiças do mundo e eu vou lá resolver fazer isso porque eu sou a boazinha. Então eu preciso, eu tenho uma carência, né? De ser vista. É. E aí eu vou doar a minha carência, eu não estou doando a minha generosidade. Então, assim, de que lugar que acontecem essas doações? Todas elas. Eu tô A- doando em troca de reconhecimento, né? Como ele Isso. diz aqui. É. E Até no, aí, as árvores em seu pomar não dizem isso, e nem os rebanhos em sua pastagem, né? Sim, eu estou simplesmente doando, sou eu. Quando você fala assim, o jeito Fabiane de ser, é a árvore, entendeu? É. Inclusive, assim, tô aqui. Quem quiser, tô à disposição. Mas tem que querer, tem que vir, tem que ter um movimento. E Não que, olha só, não que eu eles não. doam para permanecer vivos, porque guardar para si seria perecer, né? É isso mesmo. E aí me vem uma outra imagem, né? Que é a diferença de conhecimento e sabedoria. A gente Sim, conhecer muito, a gente saber muito, aí eu tô falando de um lugar muito pessoal, né? A gente saber, conhecer, estudar, ter vivências, se isso não for compartilhado, é obesidade mental, e às vezes não só mental, né? Mas, enfim, é, sim. é você manter e perecer. De nada serve. De nada serve a vida se ela não é vivida, se ela não é compartilhada, né? Muito interessante. Muito, muito bom. Tratem primeiro de merecer ser um instrumento de doação, da doação. Porque, Isso na verdade, é a vida que doa a própria vida. É a vida que doa a própria vida. é, Enquanto vocês que se julgam generosos são apenas testemunhas. é. Eu volto a repetir aquela frase: ninguém dá aquilo que não tem. A gente está sempre doando o tempo todo. A gente precisa se vigiar, né? É, essa frase aqui, ó, tratem primeiro de merecer ser um instrumento de doação. De novo, é vigia. O que é que eu estou doando? Por isso que eu brinquei lá no começo, né? Deixa eu olhar para ver se não tem nenhum gato escondido nessas minhas doações, nessa minha generosidade. Por quê? Porque eu tenho uma consciência de que eu sou humana e hora ou outra eu posso estar doando algo que me falta, Sim, né? Então, é só uma autoconsciência, é só um exame de autoconsciência. De maneira geral, obviamente, com a minha boa consciência, eu procuro doar coisas boas. Agora, será que é bom? Será que está no nessa doação genuína, né? É um estado de vigília, né, gente? De novo, eu aqui convidando vocês e a mim a vigiar para descobrir lá no fundo, no fundo, no fundinho, o que é que eu estou doando, o que é que eu tenho para compartilhar. é isso. É isso. Temos um episódio, Um mais um episódio partilhar, e tanto. Mais um compartilhar aqui doado. mais uma doação. Espero que vocês estejam gostando da doação que a gente está fazendo, sim, num primeiro momento, porque a gente adora fazer trabalhos juntos, né, Mar? Sim.
Eu que A fiquei gente, lá, vamos ler o livro, vamos ler o livro. a gente adora as nossas leituras, as nossas trocas. E, aliás, foi assim, né, que nasceu esses quadros de leitura, né? Veio ali Verdade. no meio da pandemia de, vamos ler o livro tal juntas? Vamos ler. Ué, já que a gente vai ler junto, por que que a gente não lê e não compartilha isso no YouTube? E assim nasceu as leituras compartilhadas que a gente tem feito desde então, hora ou outra, quando a gente se organiza aqui. E espero que vocês gostem e também possam, né, tomar, receber tudo isso e levar adiante, partilhar, porque é assim que gira a roda, é assim que a E brincadeira. essa daqui é melhor se alçar junto com o doador em suas dádivas, como se fossem asas. É É. assim que eu me sinto em cada leitura nossa, porque a gente se doa para fazer, para estarmos aqui, mas asas no sentido de voar para além das minhas percepções iniciais, quando a leitura acontece, tudo isso que vem aqui, a gente segue voando, né? Voando dentro do conhecimento, que se transforma também numa sabedoria interna, quando a gente se coloca nesse lugar de pensar, de compartilhar, de trazer sobre o que que esse tema me toca, né? Que isso me vem, que lembrança isso traz. Então, eu acho que essa parte aqui da doação enquanto asas, e tudo que a gente se propõe a doar, a estar presente, nos faz voar, né? Humanos voadores da Terra, caminhando na jornada. É desenvolver as nossas asas nesse voo chamado vida. Muito lindo. Uau, obrigada. Obrigada, minha querida, Gratidão mesmo, eu sinto. encontro, por mais um encontro. E na quinta-feira que vem a gente volta para te contar um pouco mais sobre essa obra linda que é O Profeta de Brancalil. Um grande beijo e na quinta eu te conto. Beijo. Até. Tchau.